Olá, meus amigos, vocês aí inscritos no canal GeoExplica com o Thiago Hernandes, o seu canal de geografia e atualidades no YouTube. E hoje, mais uma vez aqui, participando, né, em conjunto com o professor Daniel Carneiro, professor de Biologia, que gentilmente aceitou aí o nosso convite para fazermos um bate-papo numa análise interdisciplinar, Geografia e Biologia, sobre esse tema tão importante, né, vinculado às questões da água, né? Lembrando que nesse dia 22 de março celebramos o Dia Mundial da Água, data esta instituída pela ONU no ano de 1992, com a finalidade de termos uma data temática global para refletirmos sobre este elemento natural e não recurso, mas este elemento natural tão importante, essencial à vida. Então, Daniel, primeiramente, obrigado aí de você ter aceito em estar participando aí desse bate-papo, que com certeza vai ajudar muito os nossos alunos, como também aqueles que acompanham aí o nosso canal, para o seu processo de preparação nos vestibulares. Valeu, Coxa. Primeiro, eu agradeço você pelo convite, né, mais uma vez. A gente já esteve junto aí praticamente há um ano atrás, né, Coxa? Exatamente. Quando a pandemia estava começando, a gente conversou sobre o início da pandemia, inclusive sobre o vírus, né, sobre o SARS-CoV-2. E agora outro tema bastante importante, relevante e muito legal para o mundo e para os vestibulares, né? E para o mundo dos vestibulares também. Com certeza. Então, valeu pelo convite. Imagina, eu que agradeço, Dani. Dani, 22 de março, Dia Mundial da Água. E aí, temos o que celebrar? Eu acho que a gente tem que, na verdade, tá com o alerta bem ligado, né, cara? Esse é uma data muito importante, pouco se fala sobre. Aliás, nesse último ano, a gente quase não fala de outra coisa, né? A não ser de pandemia, mas é uma data muito importante, tem que ser lembrada, tem que ser discutida. Eu conversei, foi até legal você ter feito esse convite, porque eu conversei com alguns alunos essa semana que passou sobre isso, mostrei um documentário para eles, semana passada e essa semana, sobre um dos rios mais poluídos do mundo, um rio na Indonésia, que recebe um monte de poluente, de fábricas de material têxtil, né? De camiseta, de marca. Não vou falar marca aqui, né? Porque todo mundo usa. É a terceirização da poluição, né? Exatamente. Marca de roupa esportiva famosa e tal, e os caras usam lá um miserê danado, uma pobreza desgraçada. E um dos pontos em que os líderes ali daquela região tocavam é de que existem leis ambientais para proteção da água ou daquele rio, né? Mas que simplesmente elas não são cumpridas, porque é um país extremamente pobre, onde não tem, né, fiscalização, e aí as grandes empresas, as fábricas fazem a festa, na verdade, né? Mas é isso aí que você está falando mesmo, é terceirizar a pobreza, né? A poluição, o lixo, né? E assim, com a riqueza. Essas sociedades, em nome do, entre aspas, eu vou dizer aqui, pseudo-emprego, né? Uma subremuneração, também acabam, né, digamos assim, se sujeitando, né, a essas mazelas postas por sistemas produtivos, né, por cadeias produtivas extremamente impactantes, né? Extremamente improdutivas sobre um aspecto, né? Pelo menos do ponto de vista ecológico, né? Porque um dos principais problemas que os rios enfrentam nessas condições é a eutrofização, né? Alguns chamam de eutroficação, mas é eutrofização. Ou seja, você joga lá um mundaréu de matéria orgânica, isso vai ser decomposto, proliferação de bactérias aeróbicas, esgotamento de oxigênio, morte de peixes, né? Às vezes proliferação de água, das algas e bloqueando a penetração da... Então você tem um desequilíbrio completo no ecossistema. Quando você vai olhar o resultado final desse processo, são ambientes extremamente pobres do ponto de vista da biodiversidade, né? Você pega ambientes que são muito mais ricos do campo, vamos pensar assim, né, do ponto de vista da biodiversidade, essa biodiversidade vai sofrendo uma simplificação à medida que os rios estão dentro dos grandes centros, por exemplo, né? É o que acontece, a gente sabe disso, né? O Tietê, o Pinheiros, que recebem esgoto
uma parcela muito grande da cidade, né? E o pior, esgoto in natura ainda, né? É isso, exatamente, exatamente, exatamente. E aí, a gente tem uma base, eu estava, inclusive essa semana, em alguns colégios, trabalhando alguns pontos ligados a indicadores socioeconômicos espaciais no Brasil, né? E aí alguns dados foram interessantes que, assim, chamaram muita a atenção dos alunos e fazendo já essa ponte com a questão do Covid e das doenças que são transmitidas, né, pela água. Uhum. Para você ter uma ideia, Dani, no Brasil, tá? 47% da população brasileira vive em áreas sem rede de esgoto. 47%. Isso é um dado terrível, né? Ou seja, quase metade da população brasileira não tem rede de esgoto. Então, o efluente doméstico ou é lançado a céu aberto, ou lançado diretamente em rios, ou em sistemas de esgotamento, muitas vezes sem nenhum cuidado sanitário, o que acaba contaminando o solo e o lençol freático. E dos 100%, Dani, do esgoto coletado, apenas 46% é tratado, em termos Brasil. E é óbvio que quando nós fazemos um contraponto regional, né, fica muito claro uma expressão muito recorrente na geografia, assim, entre aspas, existem vários Brasis dentro do Brasil. Então você tem o Brasil do Centro-Sul e o Brasil Norte-Nordeste, né? E que, infelizmente, os dados, mesmo que no Centro-Sul, ainda estando longe do que nós podemos chamar de ideal, porque, para mim, Dani, saneamento básico ideal é 100%, 99,9% não é ideal. Ideal, 100%. Quando comparamos com a realidade das populações Norte e Nordeste, nós vamos perceber ainda uma discrepância muito maior. Muito maior, muito maior. Muito maior. Ô, Coxa, e essa questão com a água, ela é uma questão histórica, né? Você tocou num ponto muito legal, que é a questão, por exemplo, de qualidade de vida. Esse esgoto, ele vai transmitir doença. Esse rio a céu aberto, esse esgoto a céu aberto, rio a céu aberto, né? O esgoto a céu aberto, ele vai transmitir doenças. Por exemplo, muitas verminoses, né? A amebíase. Então, você tem um monte de problema que está ligado a isso. Essas pessoas vão usar essa água para lavar roupa, para se alimentar, para uma série de coisas. Então, isso é um problema muito, muito, muito grave. A cólera, por exemplo, né? Que é histórica. Se você pegar o livro aqui que eu tenho, A História da Medicina, aqui, ó, é muito legal, A Medicina dos Horrores, porque os caras estão discutindo aqui na Inglaterra vitoriana fechar poços d'água porque eles contêm cólera. É o começo do mapeamento, né, na cidade para poder fechar. O cara tomou água daquele poço ali, ficou doente. Pô, peraí, o fulano também morreu de cólera. Aí os caras falaram, peraí, então vamos fechar esse lugar aqui. Né? Os caras estão discutindo aqui no século XIX, beleza? O controle da qualidade da água, se for pensar por esse lado. Né? Tudo bem que é o começo. O Louis Pasteur, o francês, ali está trabalhando com os micro-organismos, então, né, os germes, como eram chamados, mas a gente já está discutindo isso lá atrás. E doenças que são recorrentes no Brasil do século XXI, cara. Exatamente. Isso. É aí que eu quero chegar, né? E aí nós estamos falando do Brasil do século XXI e aí? E 47% da população, qual é o dado que você trouxe, né? 47% não tem... 47% da população sem rede de esgoto. Sem rede de esgoto. Ou seja, hoje de manhã, inclusive, eu estava dando aula e um dos textos que o nosso material trazia era sobre associando algumas dessas doenças justamente à condição da pobreza. Né? Porque se você pensar em verminose, em algumas protozooses, elas são doenças de ambientes pobres. Né? Claro que eu posso me contaminar, é óbvio, criança se contamina muito com verme, mas se eu tiver uma rede de esgoto adequada, água tratada, a condição muda. Né? E aí, parece que a gente... No Brasil parece que é pecado investir em infraestrutura, né, cara? A gente entra na questão política, porque o pior, é uma coisa que... E aí, já entrando nesse viés político, foi alguns pontos que eu comento em aula com os nossos alunos. Né? Em um país como o nosso,
A falta de água na torneira, tá, é a materialização do ápice da incompetência das políticas públicas. Sem dúvida. Em um país como o nosso, mesmo nas áreas mais áridas ou nas áreas mais densamente pobladas, nós temos água em quantidade e em qualidade suficiente para que, mediante a tratamento simples, certo? Consigamos atender aí as demandas de toda a população sem nenhuma escassez. E entrando nesse viés do saneamento básico, existe uma equação da Organização Mundial da Saúde, que é a relação 1:4. Ou seja, para cada R$1, €1, $1 que se investe em saneamento básico, se economizam outros 4, certo? Real, dólar ou euro, né? No enfrentamento dos desdobramentos das doenças causadas pelo saneamento básico, que vão desde a letalidade até a enfermidades que vão custar muito dinheiro nos sistemas de saúde, que vão gerar afastamentos, que sobrecarrega sistemas previdenciários, né? Que vão gerar baixa de produtividade. Enfim, é uma questão uma bola de neve, né? Uma cascata. Racional, antecipar o problema. E agora parece que a galera está meio querendo começar a discutir no Brasil, acho que querendo começar, né? Mas você está mais por dentro disso do que eu, o lance da privatização da água, né? Tá meio na moda, e alguns políticos andaram se manifestando, né? A coisa está meio que caminhando para esse lado aí. Eu não sei. Bom, óbvio que a gente vai ter críticas a isso, se for feito como foram outras feitas, né? A toque de caixa, na escuridão. Nós precisamos discutir. Isso é um recurso natural, fundamental à vida. E eu sempre digo para os alunos, quando começam a dar aula de água, né, na parte da citologia, da bioquímica, que quando a NASA vai procurar, a agência espacial vai procurar vida em outro planeta, a primeira coisa que faz é procurar água, né? Sim. A gente não conhece vida, ao menos na forma biológica que conhecemos, né, que sabemos, sem a nossa concepção a presença de água, né? água. Exatamente. E, no entanto, o que a gente faz é literalmente cagar com a água. Né? Exatamente. E ainda, Coxa, enquanto professor, enquanto geógrafo, a gente também não pode, eu acho que sempre respeitando todos os entendimentos, mas também não podemos nos omitir em relação a alguns posicionamentos. Eu entendo que essa privatização, né, dos sistemas de abastecimento, com muita tranquilidade, eu digo que não é benéfico para a sociedade. Porque, com todas as suas falhas e limitações, ainda nós temos a certeza e a garantia de que a água servida pelos serviços públicos de saúde, de saneamento, chega tanto com preço acessível, porque, por exemplo, onde eu moro aqui, eu gasto o mínimo de água. Na tarifa vem abaixo dos 10 metros cúbicos, né? Mas você não toma banho, né? Tarifa. Você fala R$50. É muito. Cara, R$50 não são nem R$2 por dia. Para você ter água para todas as minhas demandas. Banho, higienização, dessedentação, preparo de alimentos, irrigação claro que morta, por menos de R$2 por dia. Dentro da realidade econômica que nós estamos vivendo agora, esses R$50 eles pesam, né? Poxa, eles têm um peso diferente, obviamente, para um professor, né, de classe média e tal. Famílias de menor renda, você ainda tem as tarifas sociais. O que eu quero dizer é que se você entregar para o setor privado, será que você vai ter esse lugar? Não, claro que não. É óbvio que não, né? Muito provavelmente não. Ô, Coxa, eu ia falar uma parada que agora você me fez esquecer a parada. Putz, a idade. Eu ia falar sobre a questão, eu ia falar, por exemplo, sobre a questão da cisterna, né? Que é você coletar água da chuva e utilizar ela num segundo momento, que é algo simples, relativamente simples de ser feito. Eu tenho uma cisterna grande aqui em casa, que ela tem, inclusive, um motorzinho e tal, então ela tem um custo maior. Mas na época em que eu fui construir, por exemplo, eu fiz um monte de levantamento sobre isso. Não existe fomento nenhum. Não existe fomento nenhum por parte do governo, por exemplo, para que as pessoas construam cisternas ou tenham cisternas.
né? Diminuir o preço, sei lá, sobre a produção do reservatório, sobre não sei, algumas né? Tributação, coisas podem ser feitas para que isso seja mais acessível, né? E eu queria chamar a atenção, porque a gente às vezes fica falando lá de São Paulo, eu citei a Indonésia e tal, mas nós temos a questão, por exemplo, do esgoto em Assis, né? Que cai no rio. Aí você, obviamente, pode falar muito melhor do que eu sobre isso, embora a gente tenha a estação de tratamento já há alguns anos, né, Coxa? Entre Assis e Cândido Mota aqui, né? Mas o nosso esgoto cai no córrego do Jacu, não é isso? Não. O que Não acontece mais. aqui em Assis, até onde eu Por que, tenho conhecimento... por que o Jacu é poluído, então? Então, com certeza algum deve ter ali. Ah, É que pelo sistema oficial, né, da companhia de saneamento, você tem as redes adutoras, as redes coletoras, né, e as estações de recalque que bombeiam para as duas estações em Assis. tá. Uma entre Assis Cândido Mota e a outra no Fortuna, um pouco para frente ali do frigorífico Cabral. Sei. Agora, no caso do Jacu, né? Mas por que o Jacu é poluído, então? Do que ali. Você nunca se perguntou? Eu posso nadar no Jacu, então? Eu não entro, nem recomendo a ninguém que entre. Né? Entendeu? Que tipo de dejeto é jogado? Será que algum tipo de dejeto é jogado lá? Então, não sei. Porque ele é cheiroso? Tem dia que o odor é forte, hein? Então, cara. Tá vendo? É complicado. A conta não tá fechando aí, cara. Não. E isso, a gente pode ir até além. Você tá entrando na pegada de bike agora, né? Eu já tô... Eu caí lá, velho. Eu ia contar isso. Viu? A barba até desbotou já, né? O bate-papo é descontraído. Posso contar rapidinho? Opa, eu tava indo pela terra para Cândido Mota e tem aquela baixadinha ali onde passa o Jacu na pontezinha tem uma pontezinha ali de madeira. Pra frente do asilo, né? Isso, lá na frente, né? Beleza. E uma curva Beleza, e tinha chovido pra caramba. E minha mulher, eu tava com a Camila e tal, e aí ela falou assim, ó, não vamos passar aí não, tá muito barro, não sei o que e tal. E o corguinho, velho, tinha transbordado, tá ligado? Tinha enchido a tampa ali. Eu falei, não, vamos aí. Aí tá legal, né? Tava de sapatilha, cara, a sapatilha ficou presa, né? Ela prende no pedal. Eu fui fazer a curva aqui assim e não deu. Puxa, cara, eu planchei aqui, deu uma ralada no joelho e tal. Cara, a hora que eu olhei, ela falou assim: esse aqui não é o córrego do. Eu falei: levanta, me ajuda a levantar e vamos embora. Não, mas foi aquele feio, ali, fedido, cara, tranquilo, fedido. aquele ali não é o Jacu, não, é o Matão. Não, o Matão é antes, o Matão é depois, né? Não, eu passei pelo Jacu. Ali passa Jacu, passa Pirapitinga. Isso, você tá ligado onde eu tô falando? É lá perto de Cândido Mota. Nesse que você caiu, é o Matão. Esse é limpinho. Digamos assim, só vai pegar o que cai da cidade. O Matão deságua no Jacu? Como é que é o esquema aí, sabe? Cara, da bacia hidrográfica, eu sei que os dois caras deságuam em Cândido Mota no outro rio. Agora, se o Matão deságua no Jacu, eu preciso ver o mapa de cabeça agora, não lembro. Mas, o Matão, naquele lugar, ele é fedido também, velho. Sim. Mas ele nasce, Dani, dentro da cidade. E aí entra numa questão que eu quero entrar, né? A questão da drenagem urbana. Assis, não obstante do que aconteceu em todos os processos de urbanização no Brasil, inclusive eu recomendo um vídeo que até eu passei para vocês, para os alunos que estão aí assistindo, entram lá no YouTube, coloquem lá Entre Rios, a urbanização de São Paulo. E lá retrata o quanto que o modelo de urbanização no Brasil, né, ele renegou... Continua falando. Beleza. Ele renegou a existência dos corpos d'água, né? O modelo de urbanização que retilinizou, que canalizou, né? Que impermeabilizou totalmente as áreas de várzea, né? E que
Hoje, conforme as cidades vão crescendo, né, os problemas eles acabam se tornando ainda maiores e cada vez mais latentes. Assis é uma cidade que, apesar de ser relativamente pequena, temos aí um pouco mais de 100 mil habitantes, uma cidade que qualquer chuva aí acima de 40, 50 milímetros em uma hora já é o suficiente para trazer vários transtornos em muitos pontos da cidade. Resultado do quê? De uma urbanização que, como eu disse, não é um privilégio nosso de Assis, mas em quase todas as cidades brasileiras, que não entendeu no seu processo de expansão a dinâmica geohidrológica do processo, né? Ou seja, você trabalhar a relação das microbacias hidrográficas, né? A questão da movimentação e volume de água, tanto para você estabelecer o dimensionamento das redes de galerias pluviais, enfim, o preço está aí, né? E na área rural não é diferente, né? Quantas e quantas áreas nós não andamos em que a mata ciliar dos rios, né? Ou é uma capoeira que o meu cabelo, Dani, que está caindo, Tá nada, tá bonito. É menos ralo do que a mata ciliar. Entendeu? Quando tem, né? E nós aqui que provemos, né, de uma oferta, eu diria, bastante farta, né, quando o assunto é a relação água por habitante, né, acabamos não dando atenção a esse recurso, que, apesar de renovável, ele é limitado. Né? Ou seja, sim, dentro, né, da teoria geral do sistema, você não produz água. Não aumenta e nem diminui uma gota do volume. O que nós aumenta a água potável ou não, né? Exatamente. O que nós temos são mudanças de estado e ambiente. Mas as ações nossas equivocadas, como o uso indiscriminado de defensivos agrícolas, manejo inadequado do solo agrícola, esgotamento sanitário sem, né, os devidos cuidados, tudo isso vem diminuindo muito a oferta da água apta ao uso humano. Né? Então, poxa, você tocou num ponto que é muito legal. Eu estava olhando aqui o Matão e a água da Pirapitinga aqui, porque eu queria lembrar o ponto que eu caí, que eu tinha marcado no Strava aqui. Foi no Matão mesmo? Não, é Matão. Eu falei Jacu, né? Você me corrigiu certo, Pirapitinga. E eu tô tentando achar onde é que ele vai chegar aqui, mas depois a gente olha com calma. Coxa, você tocou num ponto que é muito legal, que é, aliás, preocupante, que é o que está acontecendo, por exemplo, com a água disponível nas cidades, que estudos têm mostrado que elas estão com muitos agrotóxicos. Então, se você digitar no Google aí rapidinho, você vai ver, por exemplo, eu falo disso porque a de Londrina foi uma que ganhou destaque na mídia recentemente, mas, por exemplo, a água de Londrina, a água da torneira que é fornecida para o morador, tem agrotóxico. Entende? Isso sou eu, não. Tá aí, você digitar aí, ó, água da torneira de Londrina contém agrotóxico, água de Londrina contaminada com agrotóxico. E aí você vai perceber que tem um monte de cidade do Paraná que está na mesma situação. Eu acho que até, se não me engano, Londrina eram 27 agrotóxicos diferentes. Uma coisa assim. Ou seja, é coisa pra caramba, nós estamos tomando veneno. E uma questão, Dani, até trazendo em vestibular, por exemplo, nós estamos em cima de um dos maiores aquíferos do mundo. Estima-se que o Alter do Chão, no estado do Pará, ainda seja maior, né? Pará e Amazonas seja maior que o Guarani, mas ainda não está totalmente dimensionado. Então, o dimensionado hoje é o Guarani. Pois bem, nós estamos em cima dele, um aquífero internacional, que além de vários estados do Brasil, ainda compreende, né, países da América do Sul, como na geografia nós o chamamos de o aquífero do Mercosul, né? E que tem essa necessidade de geopolítica para o seu uso. Uma das áreas de recarga em que ele está mais próximo da superfície é na região de Ribeirão Preto. Região esta que é marcada, isso questões de vários vestibulares já abordaram isso, uma das áreas
de maior intensidade de utilização agropastoril mecanizado, certo? Entre aspas, moderno do Brasil. Uhum. E essas atividades, justamente por conta, né, do uso descompatibilizado entre as características... Opa, desculpa. Acabei não desligando. São coisas ao vivo. Acabam, né, na verdade, agravando e colocando em risco de contaminação esse manancial. Né? Uma vez eu vi uma jornalista que falou assim, eu achei bem legal o que ela usou, né? A água continua chegando, entre aspas, na maioria das casas das pessoas nos grandes centros urbanos. Por exemplo, você pensa uma cidade como São Paulo, né? A logística para levar água para todo mundo é uma coisa, né, assustadora. Monstruosa, né? Monstruosa. Né, a grande São Paulo, quantos habitantes, quantos milhões de pessoas. E aí o cara abre a torneira e continua saindo água, né? Por enquanto. Então o cara, enquanto ele não abrir a torneira e não sair areia, fazendo uma brincadeira, o cara não vai esquentar a cabeça. Porque ele mora numa cidade onde tem o Rio Tietê, onde tem o Pinheiros, onde rios extremamente poluídos, né? E o grande empresário que tem a fábrica que joga também esse dejeto ali, e o esgoto, o nosso esgoto, a gente não sabe exatamente para onde vai, a gente também não está muito aí para coisa, e a água da torneira continua saindo, e a gente vai levando, vai fingindo que, né, que não vê, que não sabe, e aí de repente sai um estudo desse aí, como a questão do agrotóxico na água, que é extremamente preocupante, né? Quando você tem, o Lenine fala, né, e seca pouco a pouco em cada veia o nosso aquífero Guarani, aquela música linda dele que ele fez, O Que de Água, né? Então, os rios voadores da Ileia mal desaguam por aqui, ele está retratando justamente esse desajuste, esse desequilíbrio que existe no consumo da água, né? Você pode confirmar aí, mas a atividade agropecuária ela é uma grande consumidora, né? Nós estamos até agora, Dani, abordando o efluente. Só que o efluente é o resultado de uma água que entra no sistema. Tá? E o Brasil, ele tem uma média, tá? Isso pode variar um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, mas é uma equação mais ou menos assim. Hoje você tem 10% uso doméstico, urbano, 20% uso industrial e 70% agropecuária no Brasil. É a média global, que também a média brasileira se sobrepõe. A agropecuária ou a agricultura? Você está fazendo um geral da coisa. A agropecuária, a atividade no campo. Tá, beleza. E a média global também é essa. Tá? Isso varia de país para país, conforme tamanho, dinâmica econômica, população, clima e tal, mas em média é isso, mundo. E sabe uma coisa que me chama a atenção? E aí a gente tem que provocar no sentido reflexivo, né? Até porque esse é o papel de uma educação libertadora, como o próprio Paulo Freire, né, nos apresentou aí com grande propriedade. Eu não vejo, Dani, campanhas publicitárias para a economia de água no ambiente agropastoril. Eu ia falar exatamente isso. Eu só vejo campanhas assim. Exatamente. Fecha a torneira, banho mais rápido. Mais curto. Claro. Faz. Toda economia é bem-vinda. Mas seria mais ou menos assim, Dani, eu estou de dieta. Quais são os meus grandes vilões? Então vamos imaginar. Carboidrato, gordura, enfim. Já sei onde eu vou economizar em calorias. Vou deixar de comer a caloria do chuchu. Olha, é menos caloria, tá? Mas, cara, não é a que mais pesa. Será que também... Claro. Né? E é um tema, Dani, polêmico, que até para a redação, viu? Pode aparecer essa questão da cobrança da água. Porque nós não pagamos água. Nós pagamos a movimentação dela e o tratamento. Mas ela, produto, não. Aí, meu amigo, aí você está mexendo num outro nível, né? A tua reflexão, o teu reflexionamento, como diria uma velha brincadeira, mas a tua reflexão é muito legal e ela joga num ponto que é polêmico, coxa, porque é o seguinte, aí você vai mexer com o quê? Com os poderosos,
né? Eles pagam essa água? Então, salvo o meu engano, pela legislação brasileira, não. O que se tem é uma outorga de autorização, mas se a gente for trabalhar a relação, os custos dessa outorga e os rendimentos que a utilização dessa água possibilitam, podemos dizer que é praticamente, de graça, né? E aí? Então, é isso, cara. É a pirâmide de ponta cabeça, né, velho? Né? Mas Eu acho que pelo menos falar o trazer essa quê? reflexão para aquele que for assistir. Não, sem dúvida. Sem dúvida, tem. Tenho dúvida que sim. Mas é uma questão de muita desigualdade, né, cara? Eu acho que isso é um reflexo do que é o nosso país, um país muito desigual. Sim. Já cantava Gilberto Gil com Herbert Viana, né? Na Novidade, ó, mundo tão desigual, de um lado esse carnaval, de outra fome total. Eu acho que é isso. E eu ainda acho que tem um outro ponto, cara, que aí vai ficar mais polêmico ainda, é o discurso que esses grandes produtores utilizam para justificar as suas barbaridades também, né? As suas atrocidades ambientais. Agora já puxando até não só para a água, mas... Né? Quer dizer, não, mas a gente sustenta a economia do país. Não, mas nós fazemos isso. Não, mas nós fazemos aquilo. Não, mas nós também fazemos. Um ponto que eu debato bastante com os alunos... Mas o carro-chefe... Todo segmento tem a sua importância. Claro. Mas, não, mas esse ano nós seguramos... Se não é o agro, porque o agro é pop, o agro é tech, o agro é tudo, né? Se não é o agro, a gente não segura a economia do país. A gente, de novo, cai naquela discussão antiga, poxa, nós somos o quê? Quintal dos outros. A gente planta o quê? Soja e milho. Soja, milho e cana. Soja americana. E dá-lhe água, soja americana. Então, aí entra... E gado. Né? E aí entra até numa discussão que não dá para trabalhar... Água, ele é um tema transdisciplinar, né? Então, quando a gente entra na questão da agropecuária, é um ponto que eu toco debate com os alunos. Quando nós vemos frases assim, é a agricultura brasileira alimentando o mundo, ou aquela música, não me recordo agora, obrigado ao homem do campo. Nossa, essa dos anos 80, eu lembro. Não é obrigado. Ele não está produzindo comida, ele está produzindo commodity. Ele não está produzindo alimentos. Ele está produzindo mercadoria. Certo? Então, essa questão eu falo que essa busca permanente, né, de heróis, de salvadores, né? Quem vai nos salvar, né? Chapolin Colorado. Todo mundo esperando Chapolin Colorado, tal. Cara, é o resultado de uma sociedade que padece de lideranças sérias. E de conhecimento também, né, Coxa? De um pouco mais de seriedade, estudo, né? Sim. Enfim, é complicado pra caramba isso aí. E aí, nessa história toda, Dia Mundial da Água, né? No dia 22. E um ponto muito importante que eu queria tocar, Coxa, até finalizando aqui o nosso bate-papo, que é assim, que eu acho que é muito legal o que você falou, que é sobre a questão de meio que impor esse lance da economia, né? Nós temos que economizar a água. E você percebe esse discurso desde muito cedo, nas crianças, do colégio, né? Então você pega o molequinho lá no Jardim 1, no Jardim 2, no pré, ele cresce com essa história, a água é importante, temos que economizar a água. Suas filhas, né? A minha filha, né, já tá... Fecha a torneira, não sei o quê. Isso é legal, não estamos dizendo que não, isso é legal pra caramba. Pô, as professoras fazem... Os professores do ensino fundamental, né, anos iniciais, fundamental, vão fazer um grande trabalho. Mas a gente não vê esse reflexo na nossa sociedade, na parte que realmente interessa, né? Porque é o que você falou, aí entra a questão do commodity, a grana, e aí? Exatamente. Né? Dani, para a gente encerrar aqui, fala aí. hoje no mundo, cara, 2,1 bilhões de pessoas vivem em condições insatisfatórias de suprimento de água. 22 de março, Dia Mundial da Água. 2,1 bilhões de pessoas vivem em áreas com atendimento insatisfatório, tá? E isso nós estamos falando das demandas básicas, tá? Não estamos falando da água virtual, que é toda a água usada nos processos produtivos dos bens que consumimos. Alimentos, vestimenta, moradia, deslocamento.
Ainda não estou nem falando nisso, né? Tua visão sobre usinas hidrelétricas, para a gente encerrar essa discussão. Senão, nós Vixe, iríamos... cara. Vixe, aí ferrou, né? O Brasil é um país muito rico, como você disse no começo do nosso bate-papo, né, em relação às questões hídricas, né, aos rios. E isso é uma forma, entre aspas, mais prática da gente obter energia. Nós nos acostumamos a ela, né? A que vem da hidrelétrica. Mas é inegável o impacto que elas têm sobre o ecossistema. É inegável. É inegável. Claro que elas vão existir, mas os impactos devem ser minimizados. A gente tem aqueles exemplos do que aconteceu no Madeira, né? Sim. Uma área gigantesca, inundada, maior até do que o previsto, se não me falha a memória. Nós temos aqui o nosso Paranapanema. Poxa, quantas usinas tem no Paranapanema? O Panema, hoje eu falo que ele é um aquário. Então, né? Que não corre. Sem peixe. Então, exatamente. Eu acho que assim, ó, tudo que a gente faz dessa forma desenfreada, sem pensar, sem projetar, sem compreender os impactos, vai dar zica depois. Uma vez um cara falou assim para mim: você é um hipócrita, você fala isso, mas você quer tomar um banho no seu chuveiro quente e tal, nananã. E eu disse: porra, é sério que eu vou ter que responder isso, né? Eu uso muito, quando me dizem isso, uma frase do professor Efraim Rodrigues, que tem um livro chamado Biologia da Conservação. Foi professor da UEL, não sei se ele dá aula ainda. Mas ele diz assim, ó: ninguém está falando aqui que nós vamos voltar para as cavernas. Ninguém aqui vai voltar a morar, né, na floresta. Nós, pelo menos nós, não. Né? Mas é um ponto em que nós temos que discutir o que nós faremos daqui para frente. O que está feito, está feito. Beleza, mas daqui para frente, a gente vai continuar agindo da mesma forma? Nós estamos vendo que há décadas não está legal. Está dando errado. Né? Fome, sem água. E aí, nós vamos continuar agindo do mesmo jeito? Então, eu quero tomar o meu banho quente, eu quero ter esse privilégio de tomar um banho quente. Somos privilegiados, eu falo isso. Exatamente. Perfeito, poxa, mas que isso seja estendido a um número maior, total de pessoas. E lembrando, né? Mas que daqui para frente a gente pense em como diminuir esses impactos, porque a própria agricultura não pensa isso. Né? O impacto que nós causamos, devastando, vai se refletir na própria produção. Que na gênese da palavra, Dani, é ser comunista. Ou seja, que as coisas boas sejam comuns a todos e não restritas a uma pequena parcela. Não vou fugir da tua pergunta, não, a questão da hidrelétrica. É outra questão que eu falo fora. Mas na gênese da palavra. Você é comunista, que eu sei. Você tem cara de comunista. Você está numa praia comunista aí, com certeza. Verdade, viu? Não, isso aqui é plano de fundo, viu? Ô, Coxa, então eu acho assim, ó, dependendo do local onde essas hidrelétricas são instaladas, é um absurdo. É um absurdo. Do ponto de vista ambiental, não tem o que dizer. É um absurdo. Entendeu? Como você bem disse, o que foi, não volta. Daqui para frente, próxima revolução energética que o Brasil precisa passar, chama-se eólica e solar. O potencial que nós temos. Mas isso... Ô, Coxa, aquela na Espanha, que os caras colocam os espelhos, sim, e aí ele aquece o óleo, né? E gera... É fantástico, né, esse esquema aí. Uma área grande também, mas, enfim... Temos que pensar alternativas. É assim, ó, do jeito que tá, não é ideal, tá muito longe do ideal. Estamos de um sistema em crise, né, em termos ambientais. Eu acho que não são ambientais, né? Eu disse o ambiental, que é o nosso centro aqui, né? Eu acho que sim. Preocupante. Mas, meu amigo, era um tema, cara, que se a gente fosse bater papo aqui, olha... A gente se fala. Ia longe. A gente vai se falando aí, beleza? Irmão, obrigado por ter aceito aí o convite. Vou estar postando aqui no canal entre hoje e amanhã. Assim que tiver online, certo? Eu já mando para você lá o link. Tá certo? Beleza, Coxa. Um abraço para você. Desculpa qualquer coisa aí. Eu errei o Rio. Obrigado pela correção. Um abração. Tamo junto, um abração. Até mais, Coxa. Valeu. Vocês que estão aí, que nos acompanharam, muito obrigado.
Um super beijos e até uma próxima. Geo Explica, o seu canal de geografia e atualidades no YouTube. Até mais!